gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui morrendo de saudade, doida para voltar para a escola, né, seguir com a nossa rotina, sentindo falta de tudo, do barulho da escola, das filas, das nossas conversas, mas infelizmente ainda temos que estar nesse momento de isolamento social para o nosso bem, né, o bem da nossa família. Então, terceiro ano, nós estamos começando essa semana um novo conteúdo, que são as orações subordinadas substantivas, certo? Então, fiquem ligadinhos nessa aula, não deixem de assisti-la, façam os exercícios e semana que vem estaremos com as nossas conferências, certo? Para tirarmos as dúvidas e corrigirmos as nossas atividades que já estão disponíveis no Google Sala de Aula, tá? Então, fiquem ligados que nossa aula, nosso conteúdo vai começar agora. Um beijo e até daqui a pouco. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Só lembrando a vocês que orações subordinadas serão aquelas orações que vão estabelecer entre duas ou mais orações uma dependência, certo? E substantivas, porque elas vão exercer função sintática de um substantivo, ok? Então, nós vamos ver quais são os tipos de orações subordinadas. Nós temos aqui o conceito, que orações substantivas são aquelas que vão exercer funções próprias dos substantivos, que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e também aposto, certo? Então, só fazendo uma breve explicação dessas funções que um substantivo ele pode assumir. Sujeito, nós sabemos que é a parte da oração que vai agir ou vai receber ou ainda vai agir e receber a ação ou o estado estabelecido pelos verbos. O objeto direto vai ser o complemento desse verbo, e quando eu uso o objeto direto, eu não preciso utilizar uma preposição. O objeto indireto também é um complemento do verbo, ao contrário do objeto direto, que não precisa de uma preposição. No objeto indireto, a preposição ela é obrigatória. O predicativo do sujeito vai ser uma aparência, uma qualidade, um aspecto atribuída ao sujeito, certo? Então, nas orações em que aparece um predicativo, possivelmente o verbo vai ser o verbo de ligação. Então, se você não lembra dos verbos de ligação, é interessante que vocês revejam o conteúdo sobre verbos, que foi o conteúdo estudado no segundo ano. Complemento nominal, como o nome mesmo está dizendo, completa o sentido de um nome. Vocês têm que ter muito cuidado quando forem classificar o complemento, as orações completivas nominais e as orações objetivas indiretas, porque o complemento nominal ele também pode aparecer com uma preposição, só que ao contrário do objeto, o complemento ele completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um advérbio, e o objeto indireto, ele só completa o sentido de um verbo, tá? E um aposto, o aposto geralmente vai vir após dois pontos ou entre vírgulas, tá certo? E geralmente o aposto ele vai servir como uma explicação, certo? Vai vir como uma explicação da oração
principal. Então, a gente viu lá nas orações coordenadas que a oração que não tinha preposição, que não tinha conjunção, ela era chamada de oração assindética. Aqui nas orações subordinadas, a oração que não tem conjunção vão ser chamadas de orações principais, certo? Vou repetir. Na oração subordinada, que não vier com a conjunção, a gente vai classificar essa oração como oração principal. E a oração que estiver a conjunção, você vai classificar como oração subordinada, substantiva, e vai acrescentar a classificação dependendo da função que essa oração vai exercer, certo? Então, vamos agora para as classificações das orações subordinadas substantivas. A primeira classificação é as subjetivas. O que é a subjetiva? A subjetiva vai ser a oração que vai assumir a função de sujeito da oração principal. Eu já falei para vocês o que é a oração principal. Então, nesse caso, o verbo da oração principal vai estar sempre na terceira pessoa do singular. E aí nós vamos ter algumas regras para identificar as orações substantivas subjetivas, tá certo? A primeira regra é sobre o uso do verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito e mais um sujeito. A ordem dessa oração vai vir conforme essa sequência que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Nossa, vou voltar porque tá muito feia essa marcação. Então, vamos ver aqui, ó. Então, verbo de ligação, vocês já sabem o que é. Vai ser aquele verbo que vai indicar um estado. Predicativo do sujeito, você já sabe o que é, porque vai identificar uma qualidade, uma aparência, um aspecto atribuído ao sujeito. E o sujeito é aquele que vai agir ou vai receber a ação da oração. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo. É provável que o tempo faça a ilusão de recuar. Observe aqui que o é o verbo ser, é um verbo de ligação. Provável, já temos aqui como um predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada vai ser aquela que vem com a conjunção, que vai ser que o tempo faça a ilusão recuar, tá certo? Então, eu vou classificar essa oração em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque eu já tenho aqui um verbo, eu já tenho aqui um predicativo do sujeito. Então, o que é que falta nessa oração? É justamente o sujeito, que o tempo faça a ilusão de recuar. Quem é que vai estar agindo aqui como um núcleo do sujeito? Seria o tempo, certo? Segundo exemplo, mesma situação, mesma sequência. Verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais sujeito. Então, verbo de ligação é o que é o ser. Nós temos aqui um predicativo do sujeito e nós temos aqui o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito vai estar aqui sendo estabelecido por toda a oração. Contudo, o sujeito vai estar na pessoa do general. Desculpem. Temos aqui uma segunda regra, que vai falar sobre o uso dos verbos unipessoais, e aí eu tenho uma relação desses verbos, né, que são os verbos acontecer, constar, convir, importar, aparecer, urgir, suceder. Todos esses verbos vão vir na oração principal. Então, observem aqui que a oração principal vai ser composta apenas pelo verbo, né? Desculpem. Apenas pelo verbo. E nós temos aqui uma oração subordinada.
substantiva, que vai ser iniciada pela conjunção que. Lembrando que as conjunções subordinadas substantivas, elas são conjunções integrantes. No caso, nós vamos ter o que e o se, certo? Então, verbos unipessoais também são estudados nas orações substantivas, uma vez que o próprio verbo vai ser classificado como oração principal. Do mesmo jeito, nós temos um segundo exemplo. Consta que você foi aprovada. Também fazendo a divisão em oração principal, nós vamos ter o consta como oração principal, mesmo sendo só uma palavra. E nós vamos ter aqui a oração subordinada, iniciada também pela conjunção que, certo? Consta isso daqui. Então, quando eu faço o uso do isso, ó, consta isso, eu já encontro o sujeito da oração. Terceira regra. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular, com o pronome se, na função de partícula passivadora. Então, sabe-se isto. Então, quando eu faço o uso do isso, do isto, eu já vou empregar como classificação para a oração a classificação subjetiva. Fazendo aqui a divisão em oração principal e oração subordinada, nós vamos ter aí sabe-se como oração subordinada, como oração principal, desculpem, e que João não ama Maria, oração subordinada, substantiva, subjetiva, pois nós temos aqui o sujeito, né, que pratica a ação seria o João. Espera-se que você compareça à reunião. Espera-se, também oração principal, oração subordinada, que você compareça à reunião. Oração subordinada sendo iniciada, mais uma vez, com a conjunção que. Quarto exemplo, quarta regra sobre o uso das subjetivas, nós vamos ter verbo transitivo direto na voz passiva analítica, né, que é o verbo ser, mais outro verbo no particípio. Então, foi provado que ele era inocente. Nós temos aqui, foi provado, verbo ser, mais outro verbo no particípio, como oração principal, e que ele era inocente, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, também iniciada pela conjunção que, e nós temos aqui ele como sujeito dessa oração. Então, por isso, o sujeito está como a oração está exercendo função de sujeito. Foi previsto que o preço da gasolina aumentaria. Foi previsto verbo ser mais outro verbo no particípio, também classifico como oração principal. E eu tenho aqui a oração subordinada, substantiva, onde se encontra a oração com a função sintática de sujeito, iniciada pelo que. Ok? Vamos para a segunda classificação. Então, dando continuidade às orações subordinadas substantivas, nós vamos ter as orações subordinadas substantivas predicativas, que vão exercer a mesma função de um predicativo do sujeito, sempre vindo após um verbo de ligação, no caso, o verbo de ligação ser, tá certo? E vão seguir essa estrutura que já é bem simples, que é bem determinada, certo? Não vai ter nenhuma dificuldade para vocês identificarem as orações predicativas. Vai vir um sujeito, logo após esse sujeito um verbo de ligação, e por fim vai vir a oração subordinada substantiva predicativa. Bem simples, temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, o ideal é que nos tornemos amigos. Observem aqui que a oração principal é a primeira e a oração subordinada é a segunda. Por que é subordinada? Porque elas são dependentes em sentido e nós temos aqui a presença da conjunção que, ligando as duas orações.
Observem que nós temos aqui o sujeito ideal, nós temos o verbo de ligação, conjugado, né, o ser, e o restante do período nós vamos classificar em oração subordinada substantiva. Se nós, seguindo essa ordem que eu acabei de falar para vocês, se nós já temos um sujeito, depois um verbo de ligação, isso quer dizer que nós vamos ter um predicativo. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Mesmo jeito o segundo exemplo. O lógico será oração principal. Tem um sujeito que é a palavra lógico, tem o verbo ser conjugado será e tem a oração subordinada substantiva, certo? Nós temos aqui a conjunção que, então, sujeito, verbo de ligação, a segunda oração, ela é substantiva também predicativa, ok? Próxima classificação são as objetivas indiretas. Lembrando que tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, eles são complementos do verbo, ou seja, eles completam o sentido do verbo que vai estar na oração principal, tá? Qual vai ser a diferença das objetivas indiretas para as objetivas diretas? Somente a presença da preposição. Nas objetivas indiretas, nós vamos ter a presença da preposição. É muito fácil, é só lembrar quando nós estávamos estudando o período simples, para encontrar o objeto direto e o objeto indireto, nós fazíamos as perguntas de que ou o que. De que para encontrar o objeto indireto e o que para encontrar o objeto direto. Simples, vamos ver aqui nos exemplos. Informe-se do que aconteceu. Nós temos aqui um período simples, tá? Então, um período composto. Confundi aqui com o próximo exemplo. Informe-se do que aconteceu. Informe-se de quê? Então, quando eu faço a pergunta de quê, eu vou encontrar o objeto indireto. Tá aqui o de, ó. De quê? Certo? Então, oração principal e aqui oração subordinada, objetiva, indireta, porque temos a presença do de junto da preposição, junto à conjunção que. Não se esqueça de que haverá aula aqui hoje. Não se esqueça de que. Então, quando eu faço a pergunta de que, e essa pergunta, né, a resposta é o complemento do verbo, nós vamos ter um objeto indireto. Então, não se esqueça, oração principal com a oração subordinada de que haverá aula aqui hoje, objetiva indireta. Temos o exemplo agora da classificação das objetivas diretas. Enquanto nas indiretas eu faço a pergunta de que, nas diretas eu faço a pergunta o que para completar o sentido do verbo da oração principal. Aqui eu tenho um período simples, agora sim um período simples. Desejo o seu regresso. Eu desejo o quê? Então, quando eu faço essa pergunta o quê, eu acho o objeto direto, certo? Segundo exemplo, desejo que você regressasse. Eu desejo, oração principal, que você regressasse, oração subordinada. Lembrando que quando eu faço a pergunta o quê, eu tenho o objeto direto. Então, eu desejo isso daqui, eu desejo o quê? Então, é uma oração, então eu vou classificar como objetiva direta, certo? Muito simples. De que, objetiva indireta, o que, objetiva direta. Temos a apositiva, que a oração vai funcionar como aposto. Geralmente o aposto vem depois de dois pontos ou mais raramente ainda entre vírgulas, certo? E no caso o aposto vai ser uma explicação para o sujeito, para algo que está na oração principal. Só quero uma coisa. O que é que eu quero? Essa coisa que eu quero é que você volte imediatamente. Então, estou especificando o que é que eu quero, tá? Então, essa minha especificação é justamente o aposto.
Observem aqui que o que inicia a oração subordinada. A primeira oração é principal, a segunda oração subordinada à positiva, porque eu estou explicando que coisa é essa que eu quero, tá? Talvez seja uma das mais simples para vocês identificarem, justamente pelo uso dos dois pontos e também das vírgulas. E, por fim, nós temos as completivas nominais. Vocês devem ter um cuidado em especial com as completivas nominais. Por quê? Porque elas vão ser muito semelhantes ao objeto direto e ao objeto indireto. Porque também completam um sentido de nomes. Enquanto o objeto completa o sentido do verbo, as completivas nominais completam sentidos de nomes. E que nomes são esses? São palavras que vão estar na classe dos substantivos, dos adjetivos ou ainda de um advérbio. Esse substantivo, esse adjetivo ou esse advérbio vai estar localizado na oração principal. Lembrando que a oração principal é aquela que não vai ter a conjunção e que vai precisar ser completada com a oração subordinada. Eu tenho aqui no primeiro exemplo, um exemplo de período simples, tá? Para a gente identificar complemento nominal. Eu tenho necessidade de seu apoio. Eu tenho o quê? Então, quando eu faço a pergunta o quê, eu acho o objeto direto. Então, necessidade é o objeto direto. Eu tenho o quê? Necessidade. Necessidade de quê? Então, esse de seu apoio completa o sentido da palavra, do nome, do substantivo necessidade. Se completa o sentido da palavra necessidade, eu vou ter um complemento nominal. Professora, mas eu tenho dúvida ainda. Como é que eu vou saber? É simples. Você tira o objeto da frase, da oração. Tira o objeto. Tenho de seu apoio. Ficou sem sentido. Então, isso quer dizer que há uma palavra que vai completar o sentido do verbo. E essa palavra é o objeto. Por esse motivo, de seu apoio é o complemento da palavra necessidade, que até então estava faltando. Transformei um período simples em período composto. Tenho medo de que dirija à noite. Eu tenho o quê? Eu tenho medo. O quê? Medo. Medo de quê? De dirigir à noite, de que você dirija à noite. Então, esse de que dirige à noite não é o complemento do verbo ter, mas sim o complemento do substantivo medo. Então, temos mais um exemplo de completiva nominal, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, assiste novamente. Caso contrário, podem entrar em contato com a Germana ou comigo. Nós estamos à disposição de todos vocês. Estudem, tentem responder às atividades e logo, logo nos encontraremos para a nossa tira dúvida e correção da atividade que está lá no Classroom. Um beijo e até logo! GWA em ação.